Vamos a mais um capítulo da Bíblia, Marcos 14. Dá seu like, manda para outras pessoas, hein? Faltavam 2 dias para a Páscoa e os chefes buscavam matar a Jesus por traição, não durante a festa, para não tumultuar. Estando ele à mesa, na casa de Simão o leproso, uma mulher se aproximou, um vaso de alabastro quebrou, deixando um cheiro muito gostoso do perfume que na cabeça de Jesus ela derramou. Alguns que estavam presentes diziam indignados: para que tanto desperdício? Não precisava gastar tudo isso, mas que se vendesse por 300 denários. Jesus disse: deixe-na em paz, ela praticou boa ação para comigo. A mim vocês nem sempre terão, mas os pobres sempre os terão consigo. Ela fez o que pôde, preparando-me para me sepultar. E ela fez de modo antecipado. Onde o evangelho for anunciado, o que ela fez, alguém contará. Então Judas Iscariotes, aos chefes dos sacerdotes, se dirigiu com o fim de Jesus entregar. O dinheiro prometeram lhe dar, uma alegria imensa ele sentiu. No primeiro dia da festa, dos pães asmos sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro, os discípulos vieram ligeiro perguntando naquele momento: onde quer que nós vamos a refeição da Páscoa preparar? Ele enviou 2 dos discípulos, os mandando na cidade entrar. Um homem veio ao encontro deles, estava com um pote de água na cabeça a carregar. Eles o deveriam seguir ao dono da casa e dizer: onde está o salão de hóspedes? Onde a Páscoa eu poderei comer? Uma sala bem ampla, no andar de cima ele vai mostrar. Então faça ali os preparativos, o mobiliário pronto já está. Os discípulos se retiraram, na cidade encontraram o que Jesus estava a falar. E o anoitecer chegou, Jesus e os 12, enquanto estavam à mesa reclinados comendo, Jesus disse: onde vocês me trairá? É alguém que está aqui nesta mesa comendo. E eles ficaram tristes, afirmaram: não ser o tal indivíduo. E Jesus disse para esse traidor: teria sido bem melhor que você não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu aos discípulos e dividiu, dizendo ser do seu corpo então. Em seguida tomou o cálice e ao Pai agradeceu, e para que todos bebessem, aos discípulos ofereceu. Disse-lhes: esse é o sangue da aliança, a favor de muitos derramado. Eu afirmo a vocês que eu não beberei outra vez até que com vocês no reino seja dado. Saíram para o Monte das Oliveiras após o hino terem cantado. Disse-lhe Jesus: vocês me abandonarão. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas depois de ressuscitar, para Galiléia adiante eu irei. Então Pedro passou a declarar: outros podem até te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Respondeu Jesus a Pedro: eu posso te assegurar, essa noite antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ainda que preciso seja, Pedro ainda insistia, eu morrerei contigo morrerei e nunca te negarei. Como ele, os outros também diziam. Dali foram para o Getsêmani, se afastou para orar e levou consigo João, Pedro e Tiago. Começou angustiado a ficar e com muita tristeza mortal a ponto de se aprofundar. E indo um pouco mais adiante, em oração ficou prostrado, pedindo ao Pai que, se possível, tal cálice dele fosse afastado, porém que o propósito do Pai fosse nele concretizado. Voltou aos seus discípulos e os achou dormindo. Disse então a Simão: você já está dormindo? Não está em oração? Vigie, ore, a carne é fraca, ore para não cair em tentação. Retirando-se de novo, orou, as mesmas palavras repetindo. E os discípulos foram encontrados com seus olhos pesados, estavam dormindo. Voltou Jesus 3ª vez e disse: basta, chegou a hora. O filho do homem entregue será e o traidor já vai chegar. Levantem-se, vamos embora. E falava ele ainda quando Judas, com o sacerdote, chegou. Com uma turba com espadas e uma senha havia sido combinada, Judas se aproximou e o beijou. Agarraram Jesus e o prenderam, onde a espada puxou, ferindo o servo do sumo sacerdote. A sua orelha decepou. Estou eu chefiando alguma rebelião para que me venham com essa situação? Jesus perguntou. Todos os dias estive com vocês, lá no templo ensinando, e vocês não me prenderam, mas as escrituras estão se completando. Então todos eles fugiram e Jesus sozinho foram deixando. Um jovem que apenas de um lençol de linho estava vestido, estava ali no meio, a Jesus estava seguindo, deixou o lençol para trás e nu saiu fugindo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, que aos outros líderes se reuniu. E Pedro, não parte daquele lugar, de longe a Jesus seguiu. Esquentava-se junto ao fogo, enquanto os líderes se punham a procurar depoimentos contra Jesus para que pudesse o condenar. Como nada encontraram, vieram os falsos se apresentar. Mas as declarações não eram coerentes e continuaram a procurar. Depois o sumo sacerdote diante dele se levantou. Você não responde às acusações?
A Jesus foi perguntar e Jesus não disse nada, preferiu silenciar. Outra vez perguntou o sumo sacerdote: você é o filho de Deus? Sou, disse Jesus, e verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, glorificado, vindo nas nuvens dos céus. As suas próprias vestes o sumo sacerdote rasgou. Por que precisamos de testemunhas? Aos seus companheiros perguntou. É blasfêmia, sentença de morte. Um a um ali concordou. Então começaram a cuspir nele, seus olhos foram vendados, murros foram lhe dando, profetize, estava ordenando, e tapas pelos guardas foi levado. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas ali passou, vendo Pedro aquecer-se, para ele atenciosamente olhou. Você estava com Jesus o Nazareno? Aquela criada falou. Contudo, ele negou, dizendo, eu não sei o que você está dizendo. E saiu para o alpendre. E a criada o viu novamente, mas Pedro mais uma vez o negou. Pouco tempo depois disseram a Pedro, os que estavam por ali perto, você é galileu, é um deles, esse fato nós temos por certo. Imediatamente Pedro começou a se amaldiçoar. Eu não conheço esse homem, de quem estão falando? E começou a jurar. Então, pela segunda vez, o galo lá fora cantou. Da palavra que Jesus tinha dito, Pedro então se lembrou. Antes que 2 vezes o galo ponha-se a cantar. Por você, Pedro, 3 vezes me negará. E quando ele se deu conta, ele pôs-se amargamente a chorar. Triste, né? Mas Jesus estava cumprindo a Escritura, sabe, amigo? A Escritura se cumpre porque Jesus se deu por mim e por você. Amor, amor glorioso. Então, venha Jesus do jeito que você está, entregue-se a Ele. Ele vem, Ele prometeu que vem te buscar, a mim também. E se nós não nos conhecermos aqui pessoalmente, na volta de Jesus, nós nos veremos. Então, não perca a chance. Permita-se ser reavivado.